João Amorim, aqui conosco. Ô, João, você conhecia a Luciana? Só pelos trabalhos Só dela, pelos trabalhos, pelo né? nome, pela qualidade Ela é uma científica dela. das, assim, pesquisadoras mais respeitadas do mundo com relação à Sim, Amazônia. Ela é uma figura assim espetacular. Você viu que ela publicou na Nature e em todas as revistas aí. já citei várias pesquisas dela, vários trabalhos dela em livros, em artigos meus. Já a conhecia cientificamente, agora Eu conheci quero fazer um pessoalmente. dia, porque o debate com vocês dois vai ser fantástico. Quero fazer um dia com vocês dois, todo mundo junto, e a coisa acontecer. Deixa eu. Primeiro, eu queria que você passasse para a gente as impressões aí das informações que ela nos deu, né? Eu vi que você estava atento aqui no bastidor. Fala um pouquinho Não, para a gente. então, bom dia, né? Bom dia, Conde, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, a todas as pessoas que estão nos assistindo. É sempre uma alegria, né? Escutar a Luciana, ler as pesquisas da Luciana, porque além da simpatia, né, dela, tem todo um embasamento científico, tem toda uma argumentação baseada em evidências científicas, em dados, né? Isso é fascinante. Eu concordo plenamente com ela e eu acho que o que a gente precisa é mudar essa chave, mudar essa matriz cultural, essa matriz epistemológica de entender que tudo que está no planeta, tudo que está no Brasil, tudo que está à nossa frente, pode e deve ser convertido em dinheiro, né, para aumentar a riqueza de poucos, sob a penúria e a condenação da grande maioria da população brasileira e da população mundial. Né? Eu concordo integralmente. Eu acho que nós estamos caminhando a passos largos. Né? Recentemente saiu um relatório, já preparando para a COP, um relatório de emissões, né, sobre a lacuna de emissões, as ações, etc. E o PNUMA fala que as nações do planeta, os países, têm dado passos de bebês, né? No sentido de adotar medidas de mitigação e de adaptação e de redução, né, da velocidade das emissões e, portanto, também das mudanças climáticas. Em contrapartida, o setor produtivo, o 1% mais rico, seja em escala global, seja em escala nacional, está dando passos de elefante, está correndo como uma gazela fugindo de um leão, né, na direção do abismo. Ele é o leão, né? Porque Ele ele é é o o leão. leão, exatamente. Né? Nós estamos caminhando para o colapso, nós estamos assistindo o colapso, crises e crises e crises sucessivas, eventos extremos sucessivos, perdas de vidas humanas, perda de biodiversidade, perdas econômicas, ou seja, é uma incongruência tão grande que o próprio capital tem as informações do aumento e da taxa do aumento de custo. Ou seja, nem diante da informação concreta, né, da previsão concreta, plausível das perdas para o capital, ele consegue diminuir ou controlar a sua sanha devastadora. Isso é angustiante, né? A gente está assistindo esse caminhar, né, para a beira do É abismo. curioso, eu estou lembrando aqui do seguinte, né? O Brasil é sempre um capítulo à parte nessa questão do meio ambiente, porque com todo o atraso que as nossas elites impõem para nós mesmos, e leia-se aí a expansão do agro, o desmatamento, né? Essa coisa de criação de gado e tudo mais. O Brasil parece que tem um boi para cada pessoa, né? São 200 e tantos milhões, mais, acho que né? até um pouco mais, hein? Acho que até um pouco Até um mais. pouco mais. E aí, mas assim, ainda assim, a produção de energia no Brasil é a mais limpa do mundo, né? A matriz energética brasileira. E em expansão também, quer dizer, eólica, solar, o que seria uma excelente notícia, mas o que eu quero saber de você, quero que você fale para a gente, é o seguinte: quer dizer, o resto do mundo está no caminho absolutamente contrário. Quer dizer, a Europa é energia a carvão, nuclear, gás, né? Complicada a matriz energética dos europeus e dos Estados Unidos, né? E mais ainda quando você pensa que essa opção é uma opção contábil econômica pura e simplesmente. Né? Como eu já mencionei aqui antigamente, em outro programa, e volto a falar aqui, segundo dados do Fundo Monetário Internacional sobre subsídios,
né, aos combustíveis fósseis, os subsídios diretos e indiretos dados à indústria dos combustíveis fósseis só no ano de 2022 totalizou 7 trilhões de dólares. A grande maioria deles... 80... Só de subsídio. Só de subsídio. 7 trilhões de dólares. A maior parte desses subsídios em subsídios indiretos, são 82% em subsídios indiretos, que são não inclusão dos danos, dos riscos ambientais, dos danos ambientais, dos prejuízos ambientais para o meio ambiente, para a temperatura do planeta, de perdas diretas e indiretas, de perdas de vidas humanas, etc. Tá? No Brasil, a gente tem uma matriz energética, na sua maior parte, limpa na ponta final. Tá? Porque também não se inclui nessa conta, no Brasil, o impacto da produção de toda a cadeia produtiva para gerar essa energia limpa no final, tanto a elétrica, quanto a eólica, quanto a solar. Tá? O que, beleza, isso pode ser... O Brasil é tão rico ambientalmente, tão rico em viabilidades limpas de geração de energia, de produção econômica, que isso acaba sendo absorvido pelo próprio sistema. Mas não nos esqueçamos que a matriz energética brasileira, ela é, na sua maior parte, limpa e vem crescendo na produção de energia elétrica fotovoltaica, na produção de energia elétrica eólica e mesmo na produção de energia hidrelétrica em escalas mediana e pequena, que é a grande saída ecologicamente sustentável, apesar do Brasil, porque o Brasil subsidia, na sua matriz energética, ele subsidia apenas a matriz do combustível fóssil. O Brasil, em subsídios diretos e indiretos, nesse mesmo relatório do Fundo Monetário Internacional, no ano passado, deu em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis 2 bilhões de dólares em subsídios diretos e indiretos. E nenhum para energia elétrica, nenhum para energia eólica. Nenhum para energia eólica. Mas é que a energia eólica e a solar, ela já vai sozinha, né? Ela tá mais ou menos, porque, veja, se houvesse um subsídio econômico, se houvesse uma política pública de ampliação, por exemplo, de geração de energia fotovoltaica, sobretudo nas cidades, pega uma cidade como São Paulo. Por que você ainda vê poucos painéis solares em cima das casas, em cima dos prédios, nos shopping centers, sim, etc.? Porque é caro. Porque o tempo de recuperação desse investimento ainda está girando em torno de 7 a 10 anos. Tudo isso. Né? Ou seja, mesmo com o pseudo-incentivo de você poder vender o excedente dessa energia produzida, vamos supor, na sua casa, né? No mercado de energia, a burocracia é tanta e o tempo de resguardo, vamos dizer assim, para você poder entrar nesse mercado, e os intermediários desse mercado são tantos que ela é praticamente inviável, como está hoje. Então, se você tivesse uma política pública que incentivasse a população, como foi feito recentemente, por exemplo, tudo bem, não é um exemplo dos mais apropriados em termos climáticos, mas lembra como foi feita a política de substituição de frota de veículos durante o primeiro governo Lula, né, com um investimento em subsídio pesado para o barateamento desses veículos para trocar e renovar a frota. Né? Veja como tem sido feita algumas ações de algumas prefeituras, alguns governos estaduais, para renovar a frota de veículos de transporte público. Né? Se você fizesse essa política pública e fizesse chegar o benefício desses subsídios, né, de substituição de energia, de geração de energia por energia limpa, né, você teria uma matriz energética cada vez mais limpa, ainda mais limpa, em menor tempo, e mantendo e garantindo um aumento de competitividade para os produtos brasileiros, por exemplo. Né? Por que o acordo Mercosul-União Europeia travou? Né? Porque o Brasil é o único país, das duas pontas do acordo, é o único país hoje que consegue colocar produtos no mercado de baixo carbono, coisa que os outros não podem. Os outros não conseguem fazer. Quer dizer, o Brasil ele é referência, sem dúvida nenhuma. Agora precisa... Quer dizer, a situação está muito grave, gente. Quando eu vejo a Luciana falando, e antes que vocês me perguntem, aqui a gente sabe que o João Amorim é livre docente em Direito Internacional pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, professor da Unifesp, né, meu querido João Amorim, mas ele também é
um ativista, pesquisador das questões climáticas. Inclusive, ele vai para a COP28 como observador. Daqui a pouco você vai falar para a gente da ONG que você representa. Antes, eu quero só prestigiar aqui os nossos internautas. Fernando Bai colocou um link aqui. Daqui a pouco eu vou ver. Provavelmente para a fonte dos estudos, das imagens e do estudo que a Luciana mencionou. Isso, que é eu vou acessar aqui, conforme for, até compartilho com todo mundo. Marcos Avelino, o Lula precisa conversar com a Luciana Gatti, precisa. Urgentemente. Inclusive porque ele vai se divertir também. Né? Também. Ele vai se alertar e vai se divertir. E a Carla Quinalha está dizendo aqui, Luciana, quanta tragédia anunciada, quantos avisos, em 82, no filme Koyaanisqatsi. Já mostrava a desgraça. O filme do Philip Glass, né? Que é a música do Philip Glass. Agora não me lembro. É uma trilogia, né? É uma trilogia. Koyaanisqatsi, Poyaanisqatsi, o outro me fugiu o nome, é outro caso. Isso. Perfeitamente. João, você está indo para a COP28. Você destacou para mim aqui, Emirados Árabes Unidos planejam usar negociações climáticas para fazer acordos petrolíferos. O fato dessa COP28 ser em Dubai já não é um bom sinal, né? Quer dizer, uma piada de péssimo gosto, né? Péssimo gosto. Explica para a gente, quer dizer, como é que tá? Porque assim, o combustível fóssil, embora a gente, né, esteja num processo de substituição, pelo menos aparente, mas as pessoas ainda querem ganhar muito dinheiro com isso, né? Não tem dúvida nenhuma disso, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. A gente tem que encarar a situação, Conde, e eu estou já em ritmo de copy, porque essa tela de fundo aqui já é a tela oficial, então eu já estou em... hoje eu já estou funcionando em horário de Dubai. Você já está testando aqui. E já estou funcionando em horário de Dubai. Antes de entrar, eu participei de uma outra reunião oficial do evento, então eu já tinha que estar com o pano de fundo aqui. Esse é o símbolo oficial da comunicação visual, né, da COP28. Então, assim, o que a gente tem que entender é que, óbvio, os combustíveis fósseis, a matéria-prima para os combustíveis fósseis, ela é finita, tá? E ela vem se esgotando gradativamente, então resta pouco tempo desses recursos, mas ainda iria até o final desse século, tá? Então, a grande luta hoje é uma luta que se trava entre a sociedade termofóssil, e aí entendida, né, os chamados donos do poder ou donos do dinheiro, que dependem, obtêm a sua riqueza, a manutenção da sua riqueza, a manutenção do seu poder, dos lucros vindos da sociedade termofóssil, e não só da queima de combustíveis fósseis, mas também o que eles alimentam da indústria petroquímica, da indústria de fertilizantes, enfim, toda uma teia, né, de sustentação econômica dessa riqueza e desses privilégios. E, de outro lado, nós temos 99% da humanidade querendo manter ou querendo sobreviver em um clima estável, que foi o que garantiu o nosso desenvolvimento nos últimos 12.500 anos. Né? Nós temos em alguns setores, né, uma busca desenfreada por novas alternativas, por novas formas de produção, novos modelos de produção. Na minha opinião, todos eles extremamente dependentes da gente retroceder, da gente voltar a acreditar que as formas sustentáveis, as formas comunais de produção, que essa ideia de que o crescimento de consumo é infinito, de que o crescimento de produção é infinito, de que o crescimento econômico é infinito, dentro de um sistema global finito e limitado. Isso é uma incongruência, né? uma loucura você acreditar que isso é possível, né? Então, assim, a gente tem esse embate dessas duas grandes forças, né? A força que quer continuar lucrando com a sociedade termofóssil e o resto da humanidade que quer continuar vivendo, né? E aí é uma questão, né, obviamente, como tudo na vida, de você escolher quais os lados. Eu acho que a Luciana falou com toda a propriedade. A gente tem que escolher o lado da vida, né? Você não come dinheiro, né? Mesmo essas pessoas, mesmo 1% mais rico, mesmo os 6 maiores bilionários do planeta,
Eles não comem dinheiro, eles não respiram dinheiro, eles não... Aliás, teve aquele estudo, não sei se foi você mesmo que me falou, que assim que a emissão do 1%. do 1% mais rico é similar à emissão... A emissão é equivalente a 99% da população e a 66% de todas as emissões dos mais pobres. Né? Ou seja, 1% emite mais carbono na sua produção e no seu consumo, ou na alimentação do seu consumo, do que quase a totalidade do planeta, da população do planeta emite. Né? João Amorim, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Vamos tentar. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, só para concluir o que você tinha me perguntado com relação à própria COP. Né? E a questão de ter vazado para a imprensa essa preparação, né, da delegação da COP e do presidente da equipe que assessora o presidente da COP, que é a delegação local do Catar. Isso é muitíssimo preocupante, porque a gente já vinha denunciando e suspeitando desse tipo de situação há muito tempo, né? Não só no Catar, mas em outras reuniões. E assim, é uma coisa para a gente ficar atento, porque realmente é uma piada de mau gosto você discutir futuro climático do planeta num país que existe apenas e exclusivamente em função dos royalties do petróleo, né? Como eu comentei com você numa outra conversa informal que a gente teve. Na minha opinião, né, o Dubai é de uma, enfim, esteticamente e valorativamente é de uma cafonice extrema, né? Como se fosse o Romero Brito das cidades, mas não é por razão de benevolência que está ocorrendo essa reunião lá, né? Há interesses poderosíssimos por trás dos lobbies que envolvem ou que são debatidos ou que são enfrentados nessas reuniões climáticas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sim. Desculpa, só um parênteses rápido. Não, perfeito. Vocês é que mandam aqui. Eu vou só conduzindo aqui o nosso debate. A Mariana Galas está dizendo: eu queria saber qual é a emissão das guerras. Excelente pergunta. Então, por favor, já vai nessa. Excelente pergunta. Inclusive, Israel ali bombardeando Gaza. O tempo agora está em trégua, mas, enfim, parece que eles vão voltar a fazer isso. Não tenho dúvida também. É uma loucura aquilo, né? E, assim, interessante a Mariana ter mencionado isso. A Isabela Teixeira, nossa colega, ex-ministra do Meio Ambiente, minha querida amiga, participou ontem ou anteontem numa reunião em Bruxelas, no Parlamento Europeu, de um grupo que discute justamente a questão dos danos ambientais decorrentes de conflitos armados e que publicou ontem um relatório. Eu ainda não recebi esse relatório, não tive acesso a esse relatório ainda, mas estou ansioso para ler, com relação a diversas denúncias de ecocídio praticados pela Rússia no território da Ucrânia, tá? Decorrentes da própria guerra da Ucrânia, muito mais até do que esses 50 dias em Gaza, né? Mas se você tem, por exemplo, um outro exemplo que está em andamento, uma outra crise que está em andamento, a guerra civil no Mali, ou no Mali, como pedem alguns, com inclusive explosão de poços de petróleo, né? Lembra de 91, quando Saddam Hussein incendiou alguns poços de petróleo no Kuwait, o que foi, né, aquela devastação, aquele crime ambiental, literalmente, né? Então você tem um impacto muito grande, né? Agora, ainda assim, com os danos ambientais gerados pelos conflitos, com destruição de ecossistemas, etc., ainda assim, com todas as guerras em atividade, a maior parte de emissões ainda vem do consumo e da produção industrial, né? Então, assim, eu não tenho esses dados aqui à mão, mas é importante a gente se debruçar sobre isso, é importante a gente analisar, mas não é tão grande quanto do consumo dos super ricos, por exemplo, da produção para o consumo dos super ricos. Inclusive, eu fiz um debate aqui com como é que é o nome dela? Daqui a pouco eu vou lembrar. O sobrenome é Graff, Roberta Graff, que é funcionária, inclusive, pública de uma dessas entidades. Não é o IBAMA, é uma outra entidade, é um outro órgão. Mas eu tinha pedido para ela para um estudo sobre os carros elétricos, porque para ser produzido o carro elétrico, há muita emissão de poluentes, né? E está uma corrida também desvairada com essa coisa do carro elétrico por mercados no mundo, inclusive no Brasil,
E o carro elétrico, quer dizer, eu estou muito preocupado com isso, porque, por exemplo, na Europa, em que a matriz energética é suja, né, as pessoas vão andar de carro elétrico e vão abastecer com uma matriz suja do mesmo jeito. Exato, exato. Você Exato. já parou para pensar o carro elétrico? Já, e penso, na verdade, como as lutas que eu abraço e abracei ao longo da minha vida são lutas contínuas, né? Como diria o Galeano, o que nos move é a utopia. Então, hoje eu me considero muito mais na linha do provérbio árabe, um plantador de tâmaras, né? Que não vai colher essas tâmaras, mas que está plantando as tâmaras. Né? Eu vejo ainda mais, não só na produção do carro, não só na produção da bateria, lembrando que para você tirar o lítio na maior parte do planeta, você tem que derrubar floresta, você tem que desmatar, você tem que, né, emitir carbono para caramba para você tirar o lítio para fazer essa bateria, mas eu penso lá na frente, eu penso como e não vejo grandes indústrias, não vejo a indústria se mobilizando com relação a isso, tá? Pode ser uma desinformação minha, mas não vejo a indústria se mobilizando a isso. A questão da logística reversa e da responsabilidade dos fabricantes com relação à hora que esse carro elétrico, a hora que esse painel solar, a hora que esse reator eólico, esse moinho eólico perderem a atividade. Ou seja, quando esse carro elétrico virar resíduo, virar sucata... Seria de lítio que pesa sei lá quantos quilos. E mais, né? A bateria ela é recarregável, mas ela tem uma vida útil de 40, 50 anos. E depois? Né? Ou seja, daqui a 40, 50 anos, nós estaremos muito provavelmente, e infelizmente, nós ainda estaremos com uma condição pavorosa da situação climática e da situação ambiental do planeta. Né? O que fazer? João Amorim, você me falou que vai fazer uma fala na COP. Um evento paralelo. No dia 10. Fala um pouquinho dessa comunicação que você vai fazer lá. Então, na verdade, é um evento que está sendo organizado, dentre outras entidades, né, e outras representações diplomáticas, também pela presidência da COP. E eu tenho uma leve suspeita, ninguém me confirmou isso, obviamente, mas eu tenho uma leve suspeita de que eu e outros nomes que eu conheço, que foram chamados só para dar uma certa cara de evento democrático, porque nós somos a voz do contraponto, né? Eu não vou lá para falar da maravilha que das iniciativas, como está funcionando o Acordo de Paris, como a indústria termofóssil pode vir a ser um aliado nas mudanças. Eu não vou lá para falar nada disso, ao contrário, né? Mas me chegaram alguns comentários, algumas informações. Eu me lembrei daquela cena do Michael Moore na convenção republicana que ele aprovou o nome do George W. Bush para a reeleição, né? E que todos os analistas falaram, não é que ele está lá porque é democrático, não, ele está sendo tolerado justamente para parecer que é democrática a coisa, né? Então, enfim, mas, né, convidaram, talvez a principal razão pela qual eu estou indo. Eu vou fazer um bate-volta maluco, eu vou essa madrugada e volto no domingo. Mas, né? E nesse comunicado você vai falar exatamente sobre qual tema? Eu vou falar exatamente como que os mecanismos do Acordo de Paris não estão funcionando, como indicam todos os relatórios. Como há 30 anos nós nos esquecemos de um dos pontos principais da Convenção, que é a criação de sumidouros para sequestrar o carbono da atmosfera, da importância, talvez até muito maior do que a redução de emissões ou zerar as emissões, é você retirar carbono da atmosfera, você limpar a atmosfera, não só do carbono, mas é que o carbono é a maior parte, né, e é o mais nocivo em termos de efeito para o aquecimento global. Né? Enquanto o metano dura de 7 a 10 anos na atmosfera, mesmo sendo mais nocivo do que o dióxido de carbono, o dióxido de carbono fica 150 anos na atmosfera. Então, e é uma concentração muito maior do que dos outros gases do efeito estufa. Então, eu vou lá falar da necessidade da gente, primeiro, criar condições jurídicas para que essa limpeza possa ser imposta a todos os países, dentro do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que até hoje não saiu do papel. Né? E aí, esse grupo que me credenciou como observador da COP
como um todo, e depois, através desse credenciamento, veio o convite para esse evento. Então, em primeiro lugar, eu sou observador da sociedade civil, estou como observador da sociedade civil para a Casa Comum da Humanidade, que é esse grupo do qual eu participo, né? E depois veio o convite para falar, né, nesse evento. E um dos grandes pontos da Casa Comum da Humanidade é o entendimento de que o planeta é o nosso condomínio de habitação, né? O meu querido amigo Paulo Magalhães, que foi um dos idealizadores da Casa Comum, que vai estar presente lá em Dubai também, ele fala, a analogia que ele faz é perfeita entre o condomínio de casas, ou condomínio vertical, e o planeta, né? Nós temos as unidades individuais, que são os estados soberanos, mas nós temos áreas comuns, e nós temos um ambiente comum, né? E nós temos um clima comum que é a obrigação de todos, e tem que ser obrigação de todos. Só que hoje não há obrigação jurídica para isso. O clima hoje não tem figura jurídica no planeta. O direito internacional não aborda isso. Acho que o Conde travou de novo. Conde? Para abrir a tela dele, é uma oscilação. Ah. Oscilação é coisa rara de acontecer com as minhas redes aqui. Amarante, se você estiver aqui nos assistindo, pode abrir a sua câmera, porque daqui a pouco é você que vai entrar aqui. Eu estava pensando o seguinte, a questão do capitalismo, do ultraliberalismo, que está todo vinculado com essa degradação, né, dos ecossistemas e de tudo mais. Quer dizer, não vai ser fácil, porque o capitalismo e esse projeto, esse sistema é muito protegido. Basta ver a imprensa brasileira quando ela reporta, né, cinicamente ela defende, né, o meio ambiente, mas opera dentro desses preceitos que são ultraliberais. Uma palavrinha de um minuto. Para encerrar, até para a gente, para manter a dinâmica do programa, enfim, é sempre um prazer estar aqui. Eu acho que esse é todo o ponto. Se você pegar... Hoje em dia, você tem informação e consegue quantificar tudo, Conde. Então, não tem essa coisa mais de... será que... Não, é tanto, né? Então, veja, por qual a importância de você ter uma figura jurídica que permita você estabelecer direitos e obrigações concretas para os estados em relação ao clima como um patrimônio comum da humanidade. Veja, todo financiamento, né, de políticas públicas de redução, etc., ou é baseado em critérios estabelecidos pelos países ricos, operados em bolsa de valores, como o crédito de carbono, ou é na base do que eu acho que tem que dar. Então, por exemplo, como é que fazem as doações para o Fundo Amazônia, por exemplo? O país dá o valor que ele acha que ele tem que dar, e não o valor real que os serviços que a Amazônia presta para o clima, como a Luciana muito bem nos ensinou na participação dela, né? Qual que é o valor dessa umidade toda, dessa bomba de umidade, como diz a Luciana, desse airbag climático que a Amazônia fornece para o mundo inteiro, né? E como que a gente consegue transformar isso em valor para financiar essas políticas públicas, para manter a floresta em pé e para restaurar em pé? Hoje em dia, a Amazônia só entra no PIB derrubada. Ela só entra no PIB como carne ou como soja, ou como minério. Ela não entra no clima em pé. E o reconhecimento dessa condição jurídica é o que vai viabilizar que a floresta, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, entre para o cálculo do PIB em pé, pelos seus serviços ambientais. Já passou da hora, né? Já passou dessa hora. João Amorim, boa viagem para você, sucesso lá. Obrigado, terça-feira estamos depois aí. Você vai voltar, semana que vem você está aqui de volta para falar com a gente sobre a COP28 e outros temas também. Obrigado.